Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar início a mais uma aula de centro cirúrgico, que acho que está caminhando agora já para o nosso fim, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre as posições cirúrgicas, que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa, tá bom? Quem quiser me mandar por e-mail também, fica à vontade, tá? Depois eu passo para vocês, tá? Então, vamos lá, então. Posicionamento cirúrgico. Por que é tão importante o posicionamento cirúrgico, tá? Ele é sempre realizado pela equipe de enfermagem, tá? Então, é de responsabilidade da equipe de enfermagem saber a posição correta para o procedimento cirúrgico que será realizado, tá? Então, quem posiciona, quem prepara a sala, quem prepara o paciente, lembrando sempre dentro do centro cirúrgico, dentro da sala operatória, é a equipe de enfermagem, o técnico que estiver responsável naquela sala, tá bom? Então, a importância da gente saber que tipo de cirurgia demanda qual posicionamento para o paciente, tá bom? Para que também posicionamento cirúrgico é usado? Principalmente para facilitar a técnica e o acesso fácil ao campo operatório para o cirurgião. Então, vamos supor, a gente vai ver aí, conforme vocês já devem ter pesquisado também, que a gente tem posições que facilitam que facilitam as cirurgias, tá? Então, facilita a, o acesso ao órgão, né? O campo de visão também é melhor. Às vezes, uma técnica, às vezes a gente tem cirurgias que a gente pode usar diversos posicionamentos diferentes, tá? Aí vai depender da técnica que o cirurgião vai querer adequar para essa cirurgia, tá? Às vezes ele até pede um posicionamento, às vezes a gente conhecendo já o cirurgião, a gente já acaba se adaptando mais ou menos qual é a técnica cirúrgica dele e a gente acaba acostumando com o posicionamento que ele prefere, tá? Então, essa é a importância, tá? Então, a gente vai dar a entrada. O que a gente deve sempre observar quando a gente posiciona o paciente? O paciente também lembrando que ele sempre vai ser posicionado após a sedação, após a anestesia, tá? A gente não posiciona o paciente com ele acordado, né? Desde que, às vezes, as posições não são tão, assim, agradáveis, né? E confortáveis para um paciente, tá? Então, normalmente, ele está sedado. Agora, a gente também tem as RAC, as peridurais, que a gente não tem, o paciente não recebe uma sedação, né? Então, às vezes, ele está desperto. Então, cada caso, vocês vão avaliando, tá? O que deve ser observado, tá? Se nenhum membro está sofrendo alguma compressão, a gente tem que lembrar que não é minutos, segundos que o paciente vai ficar naquela mesma posição. Às vezes pode ser horas. 1 hora, 2, 3, 4, 6, 12 horas de cirurgias, ou às vezes até mais. Então, lembrando da gente ver, observar bem se não tem nenhum membro, né, ou nenhuma parte do corpo que está sendo comprimida para a gente não ter problemas futuros, porque isso é um problema até para processo médico e de enfermagem, porque quem posicionou é de enfermagem, tá? Então, a gente precisa observar bem se não tem nenhuma compressão de membro, vasos, órgãos, nervos e proeminências ósseas, tá? Evitando aí futuras lesões nesse paciente, tá? Para que a gente não receba, para que também não lesione o paciente e também evitando aí futuros processos, tá? Se há algum contato direto com as partes metálicas da mesa, lembrando por quê que eu tenho que tomar cuidado? Lembrando que a mesa cirúrgica, tá? Ela é totalmente metálica, né? Totalmente de alumínio. Uma por conta do bisturi elétrico, tá? Então, para a gente evitar aí uma questão de choque no paciente. E outra, se o paciente entra em parada cardíaca, ele às vezes precisa ser chocado, tá? Então, uma das regras para o paciente ser chocado é não ter nada de metal em volta dele ou perto dele, né? Porque metal e energia, elas não se combinam, né? Elas se repelem. Então, para evitar futuras queimaduras e futuras descargas elétricas desse paciente, tá? Hiperextensão dos membros, tá? Tem algumas posições que às vezes a gente às vezes amarra o paciente, né? Posicionando ele para que o braço não caia. Então, a gente toma cuidado para não ter os braços totalmente esticados, sempre uma posição que dê, né, naquele momento que adequa ao paciente. Então, cuidado com essa hiperextensão dos membros. Lembrando de novo que um processo cirúrgico, às vezes, equivale horas de procedimento que o paciente vai ficar na mesma posição, tá bom? Por isso que, às vezes, os pacientes saem com tanta dor no corpo, né? Então, esse é um cuidado da equipe de enfermagem, tá? Fixação incorreta da mesa. Então, a mesa também tem que estar com a fixação bem correta, né? Como assim, professora, fixação incorreta? A gente vai ver aqui que cada posição decorre com uma mesa diferente.
Às vezes a gente tem salas operatórias já específicas para cada posição. A gente tem salas operatórias já preparadas, tanto mesa, foco, para cirurgias cardíacas, para cirurgias ginecológicas, né? Então, porque aí demanda algumas posições que a gente precisa de os utensílios a mais dentro dessa mesa. A gente não ficar montando e desmontando toda hora para poder facilitar o processo né, da nossa demanda, tá? Primeira posição que a gente vai estar vendo aí é a posição decúbito dorsal, tá? É a posição mais utilizada, tá? Ela é utilizada para diversos tipos de cirurgias, então para cirurgias gerais, né? Então é uma posição muito fácil, né? A gente percebe aqui que a gente sempre dá a gente, essa perto do braço aqui do paciente, né? Você pode ver que a gente sempre são acolchoados, tá vendo? Se não tem, a gente coloca, no centro cirúrgico tem, na sala operatória tem, né? Porque ali a gente vê, a gente pega a articulação do joelho, sempre fica aquele vão, né? Então, o paciente pode ter uma super hiperextensão, pode machucar, então a gente vai deixando o mais confortável. Lembrando que o paciente às vezes não está acordado, o paciente está confortável, seu João, né? Então a gente vai pela anatomia, pela fisiologia, pela lógica, né? Pelo bom senso. Aqui pode ver que aqui a gente coloca tudo nas proeminências ósseas, tá bom? Nessa posição de decúbito dorsal, o paciente ele vai ficar deitado de costas, com os braços e pernas estendidos ao longo da mesa, tá? Esses estendidos que a gente faz não precisa estar estendidos, a gente pode deixar dobradinho na articulação para a gente não ter aquela super extensão, tá? Então, essa posição é utilizada para diversas cirurgias gerais, cirurgia torácica, peritoneais, né, do peritônio abdominal, né? As cesarianas, tá bom? Algumas vezes utilizada, a tireoidectomia, então a retirada da tireoide, colecistectomia, tá? E as cirurgias cranianas também. Essa posição, para nós da equipe de enfermagem, ela é muito boa. Uma, porque é fácil da gente posicionar o paciente, a gente não precisa fazer grandes manobras no paciente, e também facilita o nosso acesso venoso do paciente, né? Porque algumas posições acabam prejudicando, assim, dificultando o acesso venoso para o paciente, tá bom? Lembrando que, às vezes, eles vêm com algum acesso da internação. Outras, às vezes, a gente tem que modificar, porque a gente precisa de um calibre maior para o centro cirúrgico, tá? Essa daqui é a posição de Trendelenburg, tá? Ela é uma variação da posição de decúbito dorsal, tá? A gente tem a posição de Trendelenburg e desculpa, gente. De Trendelenburg reverso, tá? A gente vai ver qual que é a diferença. Nessa posição de Trendelenburg, o paciente, ele fica em decúbito dorsal, só que a parte superior do dorso, ela é mais abaixada em relação aos pés. Os pés são um pouquinho mais elevados, tá? Porque eles são excelentes para manter as alças intestinais bem visíveis na parte superior da cavidade abdominal. Então, ela é utilizado muito para cirurgias intestinais, para cirurgias de cavidade abdominal. Então, é uma posição utilizada muito para os órgãos pélvicos, tá? Para laparotomia e abdômen inferior, tá bom? A reversa, eu vou colocar aqui para vocês, já para a gente já ver, ela é posicionamento ao contrário. Então, o paciente está em decúbito dorsal, só que agora em reverso, em vez de estar com a cabeça mais abaixo e os pés mais elevados, ele está com o pé mais abaixo e a cabeça mais elevada, tá? Então, essa posição, ela reduz a pressão sanguínea cerebral. Então, ela é utilizada também, às vezes, para cirurgias cardíacas e cirurgias de abdômen superior, tá bom? Voltando aqui, peraí, gente. Que eu coloquei lá na frente, a gente veio da Trendelenburg para a gente poder ver a diferença, né? Essa é a posição de decúbito ventral ou prona, tá bom? São as mesmas posições. O paciente ele vai ficar. Oh, Jesus amado. O paciente ele fica deitado de abdômen para baixo, né? Você pode ver que aqui a gente coloca um acolchoado também, como se fosse um travesseiro, tá? Com os braços estendidos para frente e apoiados em talas, tá? Então, os braços, as proeminências ósseas, as articulações, a gente deixa tudo apoiado, a gente nunca deixa nada suspenso para evitar futuras lesões no paciente, tá? Essa cirurgia é muito usada, às vezes, para a coluna, para o ânus, que fica bem proeminente ali, né? Para o reto, para retirada de hemorroida, hérnia de discos também
dependendo, tá? Então, são cirurgias que a gente coloca, são indicações cirúrgicas para esse tipo de posicionamento. Esse a gente já viu, né? Essa posição lateral de sims, a gente tem duas opções. Eu coloquei duas fotinhos aqui para vocês observarem como ficam os braços do paciente, tá? Você pode ver que eles não estão totalmente estendidos, retos. A gente coloca as articulações mais dobradinhas aqui, né? E sempre as talas apoiando esses membros, né? Nunca fica nada pendurado o paciente, nem os dedinhos para fora, tá? Por que a gente prende? Para que, sei lá, às vezes dá um problema com anestesia, vamos supor, o paciente acorda, começa a despertar, ele começa a se debater. Então, ele pode se machucar, ou o braço cair. Então, a gente, todo cuidado é para o bem-estar desse paciente, para a gente evitar futuras lesões, tá? Então, o paciente, nesse caso, ele permanece em decúbito sempre lateral, tá bom? Esquerdo ou direito, vai depender aí da área a ser, vamos supor, é uma cirurgia muito usada para o rim, uma cirurgia renal, então vai depender de qual rim, direito ou esquerdo, então vai posicionar ele, então é importante a gente saber qual que é o órgão que vai ser operado, removido, retirado, a gente não sabe, tá? Com a perna em estado do lado de cima flexionada, tá? A de baixo a gente já deixa mais dobradinha, sempre tomando cuidado de colocar o acolchoado, tá? Pra gente não fazer a pressão de membro, tá? Afastada e apoiada na superfície de repouso. Essa posição ela é muito indicada para cirurgia renal, coluna vertebral e dos pulmões também, tá? A posição de Fowler ou sentada é indicada muito para mamoplastia, plástica em geral e principalmente para colocação de dreno de tórax, tá? Então, o paciente ele permanece semi-sentado, então ele não vai ficar sentado 90 graus. Os 45 graus, tá? Semi-sentado, tá? Na mesa de operação. A posição utilizada para conforto do paciente quando o paciente tem muita dispneia, principalmente por isso para o dreno de tórax, porque quando a gente mantém o paciente decúbito dorsal, então a gente faz a compressão aqui dos pulmões. Nessa posição, a gente aumenta a capacidade da circulação, né? Tanto sanguínea como respiratória, então facilitando aí o paciente que tem problema com a dispneia, tá? Por isso é utilizado bastante o dreno de tórax. Essa daqui é a posição litotômica que eu falei para vocês. Normalmente a gente tem salas preparadas para esse tipo, porque vocês vê que a gente precisa de um aparelho, de um extensor aí, né? São aparelhos a mais dentro da mesa cirúrgica, tá? Então, essa posição litotômica ou posição ginecológica, tá? Então, o paciente ele vai ficar sempre decúbito dorsal. Lembrando sempre vocês, olha as fotinhos aqui, ó, sempre tem as talas apoiando, né? Os pacientes sempre muito preso bem à mesa. Quando a gente observa se as hastes dessa mesa elas estão bem presas, bem posicionadas, tá bom? Pra gente não ter nenhum tipo de acidente de queda, tá? Então, as pernas, elas ficam flexionadas, afastadas e apoiadas em pernitas acolchoadas, tá? E os braços sendo apoiados em telas. Bom, para as meninas, que eu sei que essa turma é só meninas, por enquanto, então eu sabia, né? É fácil, é a posição ginecológica, quando nós vamos no médico, no ginecologista, nós ficamos nessa posição, tá? Para que é indicada essa posição? Para que tipo de cirurgia é indicada essa posição? Para as perinoplastias, tá? Então, as plásticas de períneo, né? Que às vezes é utilizado muitas vezes, principalmente mulheres que às vezes tiveram mais de 1 ou 2 partos normais, né? Para a hemorroida também, retirada da hemorroida, e a esterectomia vaginal. Então, quando a esterectomia é feita através da vagina, tá bom? Essa posição de canivete é a posição, vamos dizer assim, nada muito confortável, acho que mais, né, constrangedora que temos, né? Ou crasque, tá? Então, aí o paciente, ele fica aí nessa posição nada confortável, vamos dizer assim, né? Então, fica em decúbito ventral, né? Vocês vão ver aqui que o paciente vai ficar levemente inclinado, né? A cabeça e os braços levemente inclinados, tá? Em posições opostas, com os braços apoiados sempre nas talas, tá bom? E as pernas dobradas. Para que é? Bom, uma posição dessa, a gente já pode até imaginar para que indicação é, né? Então, a gente tem as cirurgias proctológicas, né? Para hemorroidas também,
fissuras e fístulas anais, tá? Ah, mas professora, por que que às vezes as outras que também é para hemorroida não serve para fissuras e fístulas anais? Aqui, como a gente tem o corpo um pouquinho mais inclinado, a gente tem a abertura anal mais bem visualizado, médico. Então, a gente consegue ter as fissuras e as fístulas anais mais visualizada, tá? O que vai ficar de para vocês? Eu vou estar passando esses slides pelo, pelo WhatsApp de vocês, tá? Qual que é o exercício para a próxima aula que vocês vão me entregar por e-mail para a semana que vem, até o dia 15, tá bom? Vocês vão pesquisar sobre as terminologias. Aqui eu coloquei já que toda cirurgia de operação de remoção vai ter ectomia. Então, a gente tem hemorroidodectomia. Nossa, hoje tá difícil, hein? Toda operação de remoção vai vir o sufixo dele de ectomia, tá? Então, o prefixo vai ser sempre o órgão que vai ser removido, tá? A operação de abertura, a gente tem a tomia e a estomia. Então, tem colestomia, tá? Qual que é a diferença dessas duas? Operação de fixação de reposicionamento, operação para alteração de formação função. Aqui, então, eu já adiantei para vocês quais são os sufixos, tá? Qual vai ser o exercício de vocês? Vocês vão me fazer uma lista com pelo menos 5 cirurgias para cada tipo de terminologia, tá? E vão me entregar. Pode me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp pessoal que vocês acharem mais fácil. Então, eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês, caso vocês queiram copiar, caso vocês queiram imprimir por conta das figuras, tá? Até mesmo para pegar essas terminologias. Eu vou estar passando pelo WhatsApp de vocês, tá? Veja se até no final do dia de hoje eu consigo fazer isso para vocês. Tá bom? Então, é isso. Essa aula é curtinha mesmo, né? A gente pega uma parte mais prática do sistema. Semana que vem, a gente vai estar falando sobre, se vocês quiserem, sobre Central de Materiais de Esterilização, tá? O que ele faz, né? Qual a importância lá dentro. Vamos estar falando um pouquinho sobre as regras de esterilização, tá bom? Aí a gente vai estar falando melhor sobre isso, tá bom? Então, é isso aí, gente. A aula de hoje tá dada, tá? Vocês aí